Muito bem, voltamos. De 2018 até 2023, a coisa não muda muito em relação ao cenário que eu projetei aqui. O que fica diferente é uma certa ausência da comunidade internacional, uma certa indiferença da comunidade internacional. Era como se os palestinos estivessem sendo esquecidos, e com uma questão palestina, já com a morte, com o fim da União Soviética, com o fim de qualquer tipo de internacionalismo, os palestinos estavam entregues à própria sorte. Até 2023, quando Hamas projeta uma ação contra Israel que não tem precedentes até hoje. Faz um ataque contra alvos militares. Eu sei que há muita controvérsia em relação a isso. A gente pode discutir aqui por alto, mas faz um ataque contra alvos militares, mata muitos soldados israelenses, faz muitos outros de reféns, entra em conflito com colonos ali já em Israel. Vamos lembrar que esses colonos foram mortos, sim, muitos morreram, e eles são contabilizados como civis. Esses colonos têm aí no mínimo 32 meses de formação militar, todos eles portam armas, que essa é a filosofia de Israel. As mulheres servem por 24 meses, é obrigatório para homens, 32 meses para homens, 24 meses para mulheres. Então esses colonos, na verdade, estavam armados. É muito difícil precisar as informações, quem matou quem, né? É muito difícil, mas o fato é esse. Os colonos, tanto na Cisjordânia, mesmo ali em Israel, são armados. A entrada do exército de Israel é extremamente controversa também, porque há evidências, pelo menos, no mínimo indiretas, de que eles são responsáveis pela morte de vários judeus. E houve toda uma narrativa de que o Hamas decepou crianças e tal, que foi desmentido pelo Haaretz, que é o principal jornal de Israel. Então isso aí não faz sentido. A partir dessa ação, nós temos aí uma reação desproporcionada, desmedida, que está resultando num genocídio que se pratica em Gaza, com requintes da maior crueldade, que remontam, sim, à época do nazismo de Adolf Hitler. Bom, mas isso vocês já sabem. Mas para concluir, eu queria colocar algumas questões que são bastante importantes e que ficam na cabeça das pessoas. Eu disse lá atrás que o Hamas não é um grupo salafita. Não é um grupo salafita, muito menos um grupo jihadista salafita. Você pode considerá-lo jihadista, mas ele é um grupo de resistência anticolonial. Então, a primeira pergunta: o Hamas é um grupo terrorista? Bom, segundo a ONU, não. Nem a diplomacia brasileira. Mas essa pergunta, ela é analiticamente inútil, porque ela aliena o contexto histórico e político do ato da violência. Assim, é como se, eles cometeram um ato mau porque são maus. Não, estão dentro de um contexto político, dentro de um contexto histórico. Pode ter sido uma reação, e foi,
Pode ser uma ação, como é o caso de Israel, né? Mas só lembrar que a ONU, seus estatutos, né, sua carta, considera o colonialismo ilegal e diz que a resistência contra o colonialismo é legítima e deve ser feita por todos os meios, desde que não atinjam os civis. Nesse ponto, então, eu responderia: não, o Hamas não é terrorista. No entanto, cometeu crimes de guerra na década de 90. No 7 de outubro, tem uma grande controvérsia. Eu acho que tinha que ter uma investigação sobre aqueles fatos. Mas está no meio do genocídio, dificilmente isso vai considerar. Muito bem. E se o Hamas não é um grupo salafita, ele é um grupo que oprime as mulheres? Então vamos lá. O Hamas é um grupo religioso conservador, mas islâmico. Como nós temos, já disse, grupos cristãos conservadores, patriarcais, aqui no Brasil. Né? Temos ou não temos? Temos, né? Só que o Hamas, ele estimula as mulheres a cursar a universidade. Eles davam, antes do 7 de outubro de 23, bolsas para as mulheres estudarem nas universidades da Ásia Ocidental. Estou usando a Ásia Ocidental ao invés de Oriente Médio, que eu quero abandonar esse termo Oriente Médio, por ele ser eurocêntrico e orientalista. Então, na Ásia Ocidental, há várias universidades, eles incentivavam as mulheres que fossem para a universidade. Há a obrigação de usar o véu? Não, não há. O hijab, ele é usado pelas mulheres em atos simbólicos, em determinados momentos, em cerimônias formais, seja lá um enterro, uma celebração, algo assim. Como uma cristã pode usar um crucifixo nas mesmas condições? Não. Ele é patriarcalista? Obviamente que é patriarcalista. Me aponta um único grupo religioso neste mundo que não seja. Se você me apontar, eu vou reconsiderar toda a minha retórica agora. E o último ponto: o Hamas é antissemita? Esse é um ponto mais complicado de analisar. Seu primeiro momento, ele foi sim. Não há dúvida, é só olhar a carta. Eu vou ver se na descrição eu coloco, na descrição do vídeo, eu coloco as referências para vocês procurarem. Mas já na segunda carta, ele diz poder reconhecer o Estado de Israel. Então, parece que houve uma mudança, uma mudança de rumo político. E aí a dialética é fantástica por causa disso, né? Assim, quando migra de um grupo essencialmente religioso e passa a fazer política e passa a exercer o seu poder mesmo através da força, ele começa de um outro lado, a se suavizar. E o componente antissemita, na carta de 2017, ele desaparece. Recentemente, há um ano atrás, eu já citei isso, o Osama Hamdan deu uma entrevista para o jornalista Breno Altman, o mesmo que faz
o prefácio, e ele é questionado sobre essa questão de um Estado único gerido, multiétnico, gerido por todos. E a resposta dele foi: por que não? Por que não? Bom, gente, isso é o que eu pude pesquisar sobre o Hamas. Eu espero que eu tenha sido útil em alguma coisa. Vou continuar lendo e estudando. Eu acho que isso é muito importante. Nós estamos vivendo tempos muito perigosos e nós precisamos entender a realidade que nos cerca. E é isso aí. Uma boa noite e um excelente fim de semana.